Olá, bem-vindas ao podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente, esse é um lugar que falamos de vida. E hoje, está aqui comigo a minha parceira do nosso collab, minha amiga, essa mastologista maravilhosa, a doutora Tamizzi Dacier, que tem sido uma grande amiga para mim. E para mim eu não poderia fechar o mês de outubro com uma companhia melhor. Afinal de contas, a gente tem sido parceiro na alegria e na tristeza, mas é muito mais alegria. Então, quero falar que a doutora Tamizzi é mastologista em São Paulo, tem 33 anos, casada, mãe de pet do Baru, que é maior que eu. Médica, trabalha hoje exclusivamente com câncer de mama, cuidando de mulheres em tratamento oncológico. É ginecologista também, que é a formação inicial antes da mastologia. Então trabalha um pouquinho também com a gineco, mas muito mais dedicado à oncologia mamária. Então, bem-vinda! Muito obrigada, Pri. Até fiquei já emocionada aqui com a apresentação, mas acho que, assim, queria muito agradecer o convite primeiro. Você sabe como eu fiquei feliz quando você me chamou para participar, e primeiro quando você contou do projeto, né, acho que, assim, achei realmente, assim, falta um espaço que as pessoas possam falar sobre câncer de mama sem trazer todo o tabu que a doença, né, o diagnóstico já traz, né, toda vez que a gente fala câncer, todo mundo já assusta. Eu acho que, assim, você abrir isso para conversar, para as mulheres trazerem as histórias delas e conversarem, assim, foi... Quando você me falou, assim, eu falei, faz. Vai que vai dar certo, porque acho que realmente é um projeto é muito bonito e acho que, assim, necessário, de fato. E obrigada pelo convite, assim, fico lisonjeada de estar aqui, de poder contribuir um pouquinho. Capaz. Bom, temos muito para falar, a gente já fala demais todos os dias, mas hoje a gente ganhou 2 horas para falar mais do que a gente já fala. E para trazer, com esse episódio, a ideia principal, e eu pensei em você como, né, minha amiga e parceira nesse universo, é a gente trazer o universo do lado de cá. O lado de cá da história, né? A gente tem alguns episódios ainda para lançar dessa primeira temporada, mas a gente teve já 3 episódios anteriores que contaram histórias em diversos cenários do diagnóstico de câncer de mama, a história de mulheres que passaram por esse diagnóstico. Mas para nós, essa é o nosso assunto todos os dias, toda hora. A gente respira câncer de mama. E a gente é mulher. A gente é mulher. Eu falei, acho que foi num dos episódios que eu comentei, eu sou alto risco calculado. Eu também tenho medo de ter câncer de mama. Por mais que hoje eu tenha essa ideia do... Ok, vamos ficar em cima, descobriu cedo, a chance de curar é muito alta, vamos lá. Mas no fundo, é a nossa dor também. Isso pode acontecer comigo. Então... E não é fácil cuidar, não é fácil a gente ouvir histórias, não é fácil a gente ver o choro de uma paciente na nossa frente. Não é fácil dar um diagnóstico oncológico. Eu acho que é a coisa mais difícil que eu faço todo dia. Então eu quis trazer esse episódio pra gente fechar esse outubro rosa, trazendo o lado de cada história, né? Mas antes disso, antes da gente entrar em toda essa história, que a gente vai poder dividir um pouquinho isso, eu queria que você falasse um pouco de você. Tamizzi, como medicina, como escolha da especialidade, como foi tudo isso, Tami? Na verdade, eu não tenho aquela coisa, né, desde pequenininha quis ser médica. Eu acho que não, assim, eu não lembro muito quando foi que eu comecei a querer, mas não tenho médico na família, então aquela, né, que você vê uma pessoa, se espelha e vai nessa mesma linha. Eu sempre gostei muito de estudar, eu acho que foi meio por isso, assim, eu sempre gostei de estudar, sempre fui boa aluna e acho que fui me interessando um pouco, gostava de biologia, gostava bastante das questões de corpo humano e acho que fui meio nessa linha. Mas quando eu entrei na medicina, fiz 1 ano de cursinho, né? Entrei na faculdade, eu fui morar fora, que eu fui para Campinas. E desde o começo eu já gostei muito de saúde da mulher. Original do Paraná, né? Sou paranaense. Só queria deixar isso registrado. Paranaense. É tudo gente boa, né? Mas aí quando eu comecei a medicina, eu já gostei muito da área de saúde da mulher, assim, já foi o que eu mais gostei e já foi, desde o primeiro ano, o que eu via como especialidade depois. Então, eu já pensava em fazer ginecologia e obstetrícia. Não foi todo o tempo da faculdade que isso ficou como, essa especialidade, nem olhava para as outras. Eu sou, acho que, bem curiosa, assim, então...
Todas as especialidades que eu passava, que eu achava interessantes, então gostando dessa também, talvez eu troque. Mas no fim, assim, no 6º ano, eu lembro que eu fiquei bem na dúvida, assim, mas assim, no fim eu falei, não, é o que eu sempre quis, é o que eu gosto e vou fazer ginecologia e obstetrícia. E aí fiz 3 anos, né, eu prestei logo depois, fiquei na Unicamp para fazer essa especialização dos 3 anos. E aí, durante a residência que eu comecei a me interessar mais pela mastologia. Então, não foi uma coisa de desde sempre ou desde a faculdade, que era uma área que eu tinha um grande interesse, assim. Eu acho que algumas coisas falam um pouco, né? Na minha família, eu não tive muito contato. A minha avó faleceu com câncer de cólon, mas eu não estava tão... Eu morava em outro estado já, né? Eu já morava em São Paulo. Então, eu não tive o contato do dia a dia do tratamento dela. Então, acho que eu não tive tanto contato com oncologia antes. E acho que foi, assim, durante a residência, que eu passei no R2, né? No 2º ano da residência de gineco, eu comecei a passar na mastologia bem no finalzinho do meu R2. E eu já gostei muito, assim. Na Unicamp, a mastologia é muito forte lá, né? Tem ótimos professores. Então, assim, eu já gostei muito da especialidade, comecei a me interessar bastante. E aí, eu tinha um estágio de especialização, de um optativo para fazer no R3. E aí, eu já falei, vou fazer em masto para ver se eu gosto mesmo. Que eu fui pro Sírio, fiquei 1 mês lá. E aí, depois eu voltei pra minha residência e fiz mais 1 mês. Então, eu fiz, tipo, uns 3 meses de masto meio na sequência. E aí, assim, eu falei, não, é isso que eu quero, assim, foi quando eu realmente decidi, porque primeiro eu até brinco, que acho que primeiro foi meu lado curioso, assim, porque é uma especialidade que a gente estuda muito, e assim, o que é muito bom, porque eu sempre falo, né, assim, até para os pacientes é uma coisa que a gente sempre reforça, né, é uma das doenças que é mais estudada no mundo inteiro. Não sei se agora, pós-Covid, como que ficou, mas até 2019 até tinha um gráfico que era interessante, que eles iam colocando, né, as décadas e as publicações. E a doença que tinha mais publicação era sobre câncer de mama. Então, realmente, assim, é uma doença muito estudada, que é ótimo, porque a gente tem muita inovação sempre, né? E a gente tem que correr atrás de estar estudando para estar sempre atualizado. Então, eu via que era tudo muito baseado em muita ciência. Então, acho que a primeira coisa que me encantou mais na especialidade foi isso. E aí, quando realmente eu entrei na residência de mastologia, que aí foi a parte mais humana, que eu acho que foi me ganhando, assim. Acho que, não sei se todo mundo sabe, né? Mas para ser mastologista, você não faz mastologia direto. Você tem que fazer uma outra residência antes, ou cirurgia geral, ou ginecologia obstetrícia. Eu fui pelo caminho da ginecologia obstetrícia, porque, na verdade, eu nem sabia que eu queria fazer mastologia. Decidi depois. Mas foi assim, durante a residência eu já vi, não, é realmente isso que eu quero fazer, assim, é esse cuidado que eu quero trazer. E na minha residência a gente tinha esse lado humano do cuidado, acho que sempre muito presente, assim, né, de ouvir, de saber acolher. A gente tinha muita discussão multidisciplinar, tinha muito contato com as psicólogas, a gente tinha sempre as meninas junto com a gente, às vezes atendendo junto com a gente, então foi algo assim que eu vi realmente desse cuidado e que a gente consegue trazer um algo a mais, além de, né, de uma sentença, que eu acho que é o que... Naquele momento, a hora que você fala câncer, é o que vem na cabeça de todo mundo, né? Acabou. E não é assim. E acho que isso, assim, foi realmente o que me encantou na especialidade. E mesmo quando a gente traz para o lado também, não só o lado oncológico, né? Mas só a especialidade por si só já assusta muitas mulheres, né? E a gente consegue mostrar que, calma, não é assim, né? A gente tem muita coisa que dá para fazer. Tem muita doença que não é câncer dentro da mastologia, e mesmo quando a gente fala em câncer, tem muita forma da gente conseguir reduzir risco, tem muito tratamento, tem muita vida além. Então, acho que foi, assim, com a experiência... Exato, e acho que com a experiência foi ainda maior, assim. Hoje, como você falou, eu faço, né? Eu sou ginecologista obstetra e todo mundo, você é obstetra? Sou também de formação, mas atualmente eu quase, né, não faço mais obstetrícia. Foi meio que uma opção, assim, porque realmente com a mastologia... A gente não consegue se dedicar para muita coisa, a gente tem que tendo decisões e escolhas que
Mas eu faço um pouco de ginecologia também, que eu acho que acaba estando muito próximo do cuidado, enfim, né? Mulher, você não olha só pra mama, né? Mesmo quando a gente fala em cuidado oncológico, mas eu acho que a masto acaba ocupando um espaço, assim, quase que 100% Você aí do meu foco mastologia. do meu foco hoje em dia. E você vem, então, de uma formação que inicialmente, então, foi GO, que você falou. Depois vem para masto, que a masto engloba muito doenças benignas, um pouquinho diferente da minha formação, né? Que foi cirurgia geral e depois cirurgia oncológica. Então, quando eu caí na minha segunda residência, eu já caí no universo oncologia. Você também, como masto, Sim. mas vê muita benignidade, né? Mas o contato efetivo com oncologia foi ali na nossa segunda residência, né? Foi na Como masto. foi para você os primeiros passos dentro da oncologia, né? Aqueles primeiros meses de residência, você vê os chefes dando os primeiros diagnósticos, a gente também, muitas vezes, o chefe orientava e a gente já... Como foi, né? Eu acho que essa é, assim, a parte mais difícil, porque é isso, no fim, assim, de fato, a gente tem que estudar muito, a parte técnica é muito difícil, né? A gente tem que estar sempre estudando, atualizando, mas é isso, a parte técnica, você pega um artigo, lê e aprende, você discute, enfim. Agora, o como dar o diagnóstico, acho que é algo que a gente vai, assim, é meio que no tato e na experiência. Eu acho que a gente sempre chega em casa e pensa... Será que eu fiz do melhor jeito? É isso. E não tem uma fórmula, assim. Quando eu fiz na minha faculdade, tinha, né, na Unicamp, é uma faculdade mais humanizada, assim. Então, a gente tinha treinamento desde a faculdade de más notícias. Fazia, né, com treinamento com ator, enfim. Então, eu tinha um treinamento disso, né, técnico, digamos assim, né, do protocolo Spikes, toda aquela questão de como dar más notícias. E a atriz, e você tinha que falar algum diagnóstico ruim para ela chorava. Então, assim, você ali já na faculdade, já lidando com isso. Na residência de GO, também tinha, né, porque... ginecologia obstetrícia, né? A gente tem, assim, obstetrícia fala, para dar tudo certo, quando dá errado, é um errado muito ruim também. Então, a gente dá muito errado. Também tinha treinamento nesse lado, de más notícias. Então, eu fiz esse tipo de treinamento. E é diferente, não adianta. A hora que você chega na prática, é uma pessoa que você não sabe como vai reagir, né? É óbvio que a gente entende ali, quando você dá o diagnóstico, normalmente a pessoa... falhas técnicas. Mas acho que quando você dá o diagnóstico, assim, você vai imaginando, né? A primeira sensação é aquela... Não é. Assim, acho que vem na negação. Você vai seguindo essa sequência, né? Então, ok. Depois da negação, normalmente, não, mas porque comigo... Enfim, você tem algumas etapas que você imagina, mas... No fim, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, é muito difícil você prever como a mulher vai reagir para você já se antever da forma como você tem que falar. Então, acho que, no fim, é muito na experiência, realmente, que você vai... E que cada mulher nos surpreende, né? Essa semana até eu fiquei emocionada, assim, porque eu tive uma cirurgia que a gente comentei com você, né? Que era uma cirurgia difícil, assim, eu tava... Né, fiquei a semana um pouco mais focada por conta dessa cirurgia, da programação. Foi uma cirurgia que acabou tarde, e a hora que eu terminei, eu fiquei meio com a sensação de... Nossa, tipo, da época da residência, porque na residência a gente operava mais tarde, então saía às vezes de madrugada do hospital. Você fez um post disso, inclusive. Fiz, então, é por isso que eu ia te falar. E as pessoas que estavam no hospital, né, que eram as pessoas que estavam quando eu era residente, assim, você vê que tem um carinho especial com você, então é gostoso que você se sente acolhida, só que quando eu terminei, eu parei, eu pensei, eu falei, gente... É muito engraçado, assim, o quanto a gente vai evoluindo com a experiência. E, assim, por mais que a gente sempre fale isso, parece meio clichê, mas é muito real o quanto a gente evolui. Na forma não só de operar, eu acho, e não é nem só da questão técnica mesmo. Mas eu acho que é desse cuidado. Eu acho que isso do como dar o diagnóstico, é isso. A gente vai aprendendo com cada paciente, no fim. Acho que cada mulher que senta na sua frente, que você fala, é algo que... Assim, uma paciente uma vez mandou pra mim, ela falou, eu não esqueço o dia que você falou pra mim. Eu falei, eu também não esqueço. Assim, porque pelo mesmo jeito que marca pra elas, marca pra gente também, né? Porque não é assim, você falou e você vira a porta ali, esqueceu e vira a página. Não, e sua vida assim, é normal. Às vezes a gente chega em casa e chora em casa, exatamente, né? É algo que afeta a gente também, de certa maneira. Eu acho que
completamente impossível, né, a gente não se envolver minimamente, acho que é até ruim, acho que precisa, né, ter um certo envolvimento. Acho que depois você deve entrar nessa questão do envolvimento deixar mais pra frente, né? O limite disso, mas eu acho que, assim, no fim é aprendendo aos poucos. A forma como a gente fazia na minha residência, apesar de ter muita doença benigna na mastologia, a gente tinha muito mais contato com a parte oncológica mesmo, né? E a gente sempre ficava, né, com um chefe junto, enfim, mas eles sempre deixavam meio que pra gente já ir introduzindo o assunto e entrando, até pra ir sentindo a forma como você foi falando. E óbvio, se você percebe que a pessoa tá tendo alguma dificuldade, eles já ajudavam. E até hoje eu fico com os residentes, né, lá no Sírio, e eu tento fazer da mesma forma com eles, assim, sempre fico do lado e eu falo, você vai falando, se eu perceber que tá tendo alguma dificuldade ou que ficou faltando alguma coisa pra ser falada, eu falo depois, mas vai falando do seu jeito, porque é o jeito que a gente vai aprendendo a lidar com a situação, né? Eu acho que, óbvio, é importante nos primeiros momentos você ver alguém fazendo, né? Porque vendo a gente aprende também, mas fazer é o melhor jeito de aprender, é né? o melhor jeito de aprender, e eu acho que é isso. Acho que a gente vai aprendendo com cada mulher que você fala, né? Assim, você tem um câncer de mama, cada mulher reage de uma maneira diferente. Acho que cada uma traz um aprendizado pra gente dentro disso. E nesse mesmo assunto, assim, pra você, o que é mais difícil pra dar uma notícia? O diagnóstico de câncer, eu acho que depende um pouco, assim. De cada paciente, né? Da história. Não, eu acho que depende da forma como a paciente chega também. Porque, assim, uma coisa é uma paciente que eu pedi a biópsia e que eu já pela biópsia, assim, pelos exames ou pela clínica, já tinha uma suspeita maior. Normalmente, eu já vou meio preparando o terreno, assim, quando eu tenho uma suspeita maior, né? Porque eu acho que já vai criando já diluindo um pouco o susto de uma hora para outra, meu Deus. Assim, eu já vou tentando minimamente, assim, olha, pode ser, é óbvio que a gente nunca sabe, a gente sempre fala isso, né? A gente só faz diagnóstico de câncer após biópsia, mas muitas vezes com os exames e com a clínica a gente tem uma suspeita maior. Então, quando sou eu que peço a biópsia, eu já tento ir dando essa pré-preparada, né? Eu acho que o mais difícil é quando é uma paciente que outra pessoa às vezes pediu a biópsia, que também não estava imaginando o que podia ser, e ela chega no cai teu de paraquedas lá só pra... achando que, não, só vim checar o resultado de um exame, enfim, e você abre, e aí você para e pensa, calma, eu sempre dou aquela respirada, o que você já sabe, né? O que alguém já falou alguma coisa pra você? Você já abriu o resultado do exame? Você já leu? Você já procurou o que é? Até pra sentir como eu começo a falar. Porque se a pessoa não tem a mínima ideia, assim, a gente precisa minimamente contextualizar. Porque não adianta eu pegar o exame, abrir e falar assim, olha, você tem câncer. Vai falar, mas é câncer aonde? O que é? Assim, ela não vai nem entender o que é. Então, acho que por isso que acho que depende muito de cada pessoa, porque acho que depende desse contexto do próprio exame, da forma como foi pedido, de como foi falado, enfim. Para você também é assim? Eu acho que é isso, assim, e para mim, pacientes num contexto muito jovem, para mim acaba sendo difícil, mesmo que eu já tenha pedido ali, porque por mais que você já tenha falado no início, a gente tem muita paciente jovem, né, que a gente já falou sobre isso, assim, que acaba sendo uma realidade nossa. Acho que mesmo que eu tenha pedido a biópsia e pedido o exame, assim, eu acho que a paciente é tão certa que por ela ser jovem, que não vai ser nada, que mesmo que você já tenha meio preparado o terreno, ela vem com um olhar assim, de tipo, trouxe o exame. Aí você abre o exame... Daí você... Pois é, então, né? Então, pra mim, dentro da oncologia toda, que apesar da carga pesada, que realmente é e não deixa de ser, pra mim, dar o diagnóstico é a parte mais difícil do que eu faço. É o mais difícil. Não por fazer, porque a gente faz isso todas as semanas, né? Pelo menos pra 1 ou 2 ou 3 pacientes. Mas pra mim é o saber que eu tô naquele momento fazendo o chão daquela pessoa abrir. E você quer fazer aquilo do jeito... Você não é o que
o que causa, assim... Mas você se sente meio culpada. Exato, você se É sente uma coisa meio muito causadora, estranha, assim, como se você estivesse causando uma dor na pessoa, né? Você tá dando uma notícia, mas como se eu fizesse parte daquela dor. Sim. E ao mesmo tempo, eu não quero que aquela pessoa associe a minha imagem, o meu tom de voz, o como eu sou, à tristeza dela, ou um momento de muita dor. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que dar a notícia, mas tentar acolher e que ela continue se sentindo segura com a gente para dar continuidade, né? Então, isso é muito complexo. Não, agora que você falou isso, né, assim, da paciente jovem, mas jovem acho que talvez... E uma coisa que eu sinto bastante dificuldade, e que quando é isso, né, quando sou eu que passo o exame, ou quando eu já sei o resultado, eu tento, de uma certa maneira, ir até, assim, né, não falando diretamente, porque eu acho que a gente tem que falar isso pessoalmente, acho que, assim, não tem como você ligar e falar, olha... É tipo terminar um relacionamento pelo telefone. Exatamente, né? Acho que é um diagnóstico que você tem que falar pessoalmente, até para ter esse acolhimento todo, mas eu sempre tento, de alguma forma, entender se vai ter um acompanhante junto, porque eu acho que, assim, faz muita diferença ter uma pessoa que ela confia ali do lado dela. E eu tive que dar algumas vezes o diagnóstico sem ter ninguém do lado da paciente, e de pacientes jovens, e que, assim, eu sabia que às vezes ela não ia ter... Acho que foi o caso que mais me marcou, assim, a família não estava morando em São Paulo também, então ela ia voltar para casa e ela não tinha ninguém com ela. E foi isso que você falou, né? A gente chega em casa e chora. Eu fiquei com vontade de levar ela para casa junto comigo, e eu sei que eu não posso fazer isso, né? Assim, mas é algo que é difícil você não minimamente se envolver por isso, você sabe? Óbvio. Assim, a partir do momento que qualquer pessoa recebe um diagnóstico de câncer, você vai querer chorar, você vai querer que alguém te abrace, você vai querer estar com alguém depois, enfim, você vai querer contar para alguém. E às vezes não ter alguém ali junto com você é difícil, né? E, então eu tento, às vezes, entender... Já pedir pra ir com alguém. Exatamente. Até uma paciente brincou, ela falou assim, toda vez que você falar que meu marido, se perguntar se meu marido tá vindo, eu já vou ficar esperando uma notícia ruim, porque eu falei, seu marido vem com você? Ela não, né, ele tá indo. Eu falei, tá bom, porque sabia que, assim, com ele ela ia estar mais tranquila, e de fato foi muito melhor ele estando junto com ela, do lado dela, mas ela já ligou, ela até falou assim, não, ele já brinca comigo e fala, ela pediu pra eu ir junto, porque, assim, acaba sendo uma forma mais, não que seja mais fácil, né, fácil não é, e ainda você tem que falar para duas pessoas, né, porque você não vai estar falando só para paciente, você vai estar falando para paciente, para pessoa que vai estar ali junto com ela, cuidando. Que às vezes gera o problema, porque às vezes a paciente está plena ali, né? E é o acompanhante que desaba, né? Sim, então exato. Então, às vezes você tem essa questão também, mas eu acho que, assim, é muito difícil, porque eu sempre... a gente tem que dar o diagnóstico de câncer e não para por aí. Né? A gente tem que dar o diagnóstico, a gente tem que falar de quais serão os próximos passos, a gente tem que pensar nos exames que vão ter que ser feitos, né? Se encaminhar para um oncologista, enfim, já tem que ir alinhando a linha de cuidado, né? Que a partir do momento que você fez o diagnóstico, você tem que programar. E é um monte de informação que a pessoa, às vezes, nunca ouviu falar. Imunistoquímica e PET, sei lá, você começa a falar um monte de coisa que não faz parte do mundo dela, né? Faz parte do nosso, a gente lida com isso no dia a dia. Agora, para ela, é um outro mundo. E aí, assim, além de tudo, ainda tem o peso de você, né, ter que explicar tudo isso. Então, acho que, às vezes, o acompanhante ajuda nesse sentido, de você ter para que falar, olha, ela vai ter que fazer esses exames. Você, né? Entendeu? Que ela talvez tenha entendido, mas você entendeu? Não, pelo menos para depois, assim, relembrar a pessoa, né? Exato, porque às vezes você até entende ali na hora, mas ela não vai lembrar de tudo. Muitas pacientes me falam que é assim, quando você... Depois, né? Quando passa, quando já tá na metade do tratamento, ou até algumas pacientes que já terminaram, fala, aquele dia quando você me falou, às vezes a consulta dura 2 horas. A notícia é os primeiros 5 minutos. Depois o resto é pra falar tudo isso que você falou, né? Ela fala, pra mim era como se eu tivesse entrado numa bolha, assim, num trilho de trem, fazendo barulho do trem. E ouvindo as pessoas falarem. Tipo coisa de filme, assim. Que as pessoas estão falando, mas eu tô assim... Em outra... Sim. Então é importante mesmo, né? Isso tudo. E é muito difícil. Eu acho isso muito difícil. Eu até acho que fiz um texto... Não é tão recente, mas eu fiz um texto sobre isso. Pra mim,
nunca vai ser fácil. Não, mas eu concordo. Eu acho que E eu nunca vai ser nunca fácil. acho que eu estou pronta o suficiente pra isso. Mas eu acho que o fato de nunca ser, assim, da gente pensar desse jeito que nunca vai ser fácil, eu acho que é bom. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se acostumar, é porque pra gente Tem alguma coisa errada, tem alguma na verdade. coisa errada, assim, porque eu acho que não, assim, é normal a gente ficar, se envolver, é isso, né? Se envolver minimamente, ficar, assim, às vezes, né, você se envolve com a pessoa, então você entende que é um momento que é difícil pra ela. Eu acho que se for fácil pra gente falar, olha, não, você tá com câncer e pronto, acho que a gente tem que rever algumas coisas, assim, né? Acho que é parar e olhar e falar, será que, né, tô no caminho certo, tô fazendo as coisas do jeito certo? Porque eu acho que muito da forma como eu acredito desse cuidado, assim, é a gente ter o lado humano junto com a gente ali. Não basta só a gente ter o conhecimento técnico, né? A gente tem que saber acolher. O acolhimento, que é a nossa palavra. É. Falando, então, disso tudo, né? Das histórias das pacientes. Depois eu quero falar um pouquinho desse envolvimento, a gente entrar mais nisso. Mas você tem uma história que mais te emocionou até hoje? Ou um caso, assim, algo que você se envolveu mais e que você acha que dê pra contar de maneira anônima? Não, acho que esses dois casos que eu até já meio que dei umas pré-citadas, assim, acho que foram dois casos que foram, acho que na mesma semana ou, assim, um seguido da semana da outra, assim, foram dois casos próximos e que, assim, eu fiquei bem mexida porque foram dois casos muito difíceis. Um que foi essa, que ela estava sozinha, era uma paciente jovem, de 30 anos, e que ela até brinca, que ela brincou depois comigo. Agora ela já fez a cirurgia, já tá... Só acompanhamento. Exato. Mas ela até brincou comigo, que ela falou assim, não, eu vim aqui fazer com um nódulo grande pra fazer só uma consulta, pra ver se tava tudo bem. Ela falou assim, onde eu tava com a cabeça? Eu falei, não, mas é normal, assim, que é isso que a gente falou, né? Quando você é jovem, você tem um nódulo, você imagina, um nódulo benigno, né? Vou só ali pra checar o que é. E aí ela brinca, ela fala, gente, onde eu tava com a cabeça? Eu falei, não, você tava com a cabeça onde a maioria das pessoas estão, é normal. Mas quando ela passou, a gente, assim, conseguiu agilizar rapidinho para ela fazer o exame. Quando eu examinei, eu pedi a biópsia e tal, e aí ela passou comigo no consultório, porque era um dia que eu até não ia trabalhar, daí a biópsia saiu, eu falei, não, vamos lá pra gente conversar, tal, vai sair o resultado da biópsia, a gente checa. E aí foi difícil por isso, porque ela tava sozinha e ela não... Eu sabia que ela não ia ter pra quem... Recorrer depois, assim, fisicamente, assim, de estar ali com ela naquele momento. Então, eu acho que isso é difícil, porque você fica se colocando no lugar e pensando, acho que se fosse, né, eu acho que eu ia querer chegar em casa e abraçar alguém, e acho que esse caso foi bem difícil, assim, eu cheguei em casa, eu lembro que eu fiquei, né, assim, com isso, a vontade de trazer ela pra cá, e assim, né, vamos conversar. E um outro caso foi esse que eu também falei, que quando ela tava indo pra consulta, que eu, né, se o marido tava indo ia junto com ela, que era uma paciente que é bem já era uma paciente minha, que eu já acompanhava, então já tinha um certo vínculo com ela, assim, e que foi um caso... Você acaba se envolvendo mais, porque Exato. já tinha até o vínculo, né? Alguém que você já vínculo. acompanhava de maneira benigna e daí, de repente... Ela era uma paciente mutada, e que a gente estava acompanhando. E aí foi um caso que também foi difícil por isso, assim, você já é uma paciente que você já tem um certo envolvimento prévio, né? Então, acho que é mais difícil nesses casos. E foram acho que os dois casos, assim, óbvio, tem vários outros e, né, acho que, assim, tem casos que foram difíceis, porque a paciente virou pra mim e falou assim, tá, mas eu tenho um filho pequeno em casa e eu não sei como chegar e contar pra ele. Uhum. E assim, e aí eu falei... E agora eu também não sei. Falei, vamos pensar aqui como que a gente faz porque é isso, assim, são coisas que às vezes a gente vai aprendendo com cada pessoa que vai, né? Cada mulher traz uma história diferente, é um contexto diferente. E nos ensina de forma diferente, exatamente, né? Até no episódio anterior que a gente recebeu a Bia, que é, né, curada já e 12 anos pós-tratamento, ela contou um pouquinho da história dela no chegar em casa e contar. Ela tinha um filho de 6 e um filho de 8. Então, no episódio anterior, ela falou um pouquinho sobre isso, como foi contar, né?
Eu acho que é complexo mesmo, né? Todo esse assunto. Esse assunto é complexo e você já chorou com uma paciente? Na frente da paciente, não. Nunca chorei. Isso é Você uma emocionou? coisa que eu já me emocionei muitas vezes. Assim, de acho que talvez ficar com o olho Marejado. marejado, mas assim, eu nunca chorei. Isso é uma coisa que eu realmente me seguro. Porque, assim, não que eu ache que é um sinal de fraqueza, não por isso, assim, mas por eu ter um pouco de receio dessa questão do envolvimento. Então, uma coisa que eu dou uma, assim, já fiquei com o olho marejado e tal, mas nunca chorei. Eu já chorei. E eu quero contar essa experiência, então. Marejado, né? Eu sou chorona, então marejado eu sempre tô ali. Respira e... Mas acho que foi, acho que no meu 3º ano, pro 4º ano ali em contato com a oncologia. Tinha uma paciente que eu tinha cuidado na época da residência. Então eu tinha um envolvimento muito grande ali de ter carinho, de estar em segmento. E ela se queixou de um sintoma bem discreto e eu falei, vamos fazer um exame. E eu fiz mais pra ficar tranquila e veio com coisa, né? Então ela abriu um quadro metastático ali com um foco novo, né, em outro lugar. E aquilo ali pra mim, eu não esperava. Então, na verdade, me pegou de surpresa, assim, porque eu achei que eu tava só protocolar, assim, né? Um sintoma discreto. E eu acho que me pegou de surpresa. E eu não consegui controlar. Só que foi uma das coisas de maior ensinamento pra mim, porque depois disso eu nunca mais chorei. Porque eu acho que naquele dia, e depois eu tive a oportunidade de falar, eu quebrei a relação médico-paciente com aquela paciente. E que a gente tinha um carinho enorme. Só que ela perdeu aquele olhar de segurança em mim. Naquele dia que eu não aguentei. Que foi uma única ocasião, né? Então, trazer esse assunto pra cá é importante também. Aquilo me amadureceu mais ainda, que foi a única vez que eu não consegui segurar efetivamente. E que foi muito difícil porque, na verdade, eu fiz ela sofrer ainda mais. Quando eu não consegui segurar. Eu lembro, agora que você falou disso, eu lembro de um caso quando eu era residente também. Que era também uma paciente que estava acompanhando desde o começo da residência. E ela internou para, enfim, ia fazer um procedimento e no fim também a gente acabou diagnosticando uma metástase. E aí a gente precisou, né, suspender o procedimento, enfim, ela não ia conseguir fazer. E aí eu lembro que quando eu fui falar para ela, ela sempre foi, assim, super alto astral. E acho que foi o primeiro momento que eu vi ela, assim, triste realmente. E aí foi isso, na hora... Eu respirei, me segurei e eu falei, licença. Eu saí do quarto, aí a mãe dela saiu. A mãe dela, acho que percebeu, saiu. E aí a mãe dela começou a chorar no corredor e aí eu chorei junto com a mãe. Assim, eu não consegui... Mas não na frente da paciente. Foi um momento que eu não consegui segurar, mas assim, imediatamente segurei, eu olhei pra ela e falei, agora ela precisa da gente, assim. Então volta, recomponha. Vamos se recompor, né? Eu me recompus aqui, agora a gente volta pra lá e vamos conversar com ela, enfim. Porque eu acho que assim, a gente... É muito difícil achar a linha tênue. O meio termo. Acho que a gente vai se envolver, não tem jeito. Assim, a gente vai ter um envolvimento. Mas é isso, assim, é saber o limite até, assim, eu acho que até por uma questão, né, da gente conseguir ser... Porto seguro delas. Ser porto seguro das pacientes e ser imparcial nas nossas decisões também, que eu acho que é importante. Que é como tratar um familiar, né? Exato. Que a partir do momento que a gente se envolve demais, um limite a gente do quanto a gente se envolve pra gente tomar as decisões mais... friamente, no sentido de decisão técnica, né? Exato. Não frio no sentido frio, que eu acho que não é isso, né? Mas é isso, mais técnico, assim, né? Olha, esse é o melhor caminho ou não, talvez não seja. Por exemplo, essa paciente, quando eu era residente, né, ela queria que a gente fizesse o procedimento nela mesmo. Depois disso, assim, não fazia sentido, porque corria o risco dela não voltar da anestesia. Então, assim, só que eu precisava ser firme com isso, com ela. Ela queria fazer de qualquer jeito, e assim, eu precisava falar não. E assim, é você parar e pensar que, ok, né, você vai querer... né, fazer a vontade da pessoa muitas vezes, mas não é o melhor caminho. Então, a gente também tem que entender qual é esse limite do quanto a gente se envolve para também não, né, às vezes
correr risco de tomar decisões que não são tão acertadas, assim. Mas é muito difícil. Muito assim. difícil. Quem descobrir a fórmula, conta pra gente. Quem descobrir a fórmula, por favor, conta pra vamos gente. Vamos fazer um curso, vamos fazer algo, porque realmente é muito difícil. Mas eu acho que eu tenho esse caso, foi o caso que me marcou, que foi realmente um divisor de águas, porque eu sempre fui muito... A gente, né, meu perfil, assim, é um perfil de quem é oncologista, na verdade. É difícil você ver um oncologista que não seja bem acolhedor, porque a nossa especialidade pede isso, Sim. né? Mas é uma linha realmente muito tênue do quanto eu posso me emocionar, o quanto eu posso me envolver, o quanto eu preciso colocar algumas barreiras que são importantes para eu manter o posicionamento médico, técnico também, porque no fundo é sobre vida, é sobre uma pessoa, mas é sobre o nosso papel e a responsabilidade que a gente tem tecnicamente, né? A gente tá responsável pelo tratamento daquela pessoa. Sim. A gente tá com a vida daquela pessoa na nossa mão, né? Sim. E no fim, a gente vai estar ali sempre para fazer, assim, o melhor que a gente pode para estar ajudando, né? E eu acho que isso envolve a parte técnica e envolve esse lado também de um mínimo envolvimento, né? Acho que é de humanizar, assim, de não só virar e falar, olha, a cirurgia é isso, pronto, acabou. Não, a gente vai fazer a cirurgia assim. Entender as vontades da paciente. Exatamente, também. Mas tem a possibilidade de fazer desse jeito, e né, levar essas decisões para a paciente em conjunto. Assim, eu acredito muito nisso. Assim, eu nunca tomo nenhuma decisão sem explicar antes. E a paciente entender que ela faz parte do tratamento. É isso. Eu acho que a gente está ali para ajudar ela nesse caminho. E a gente ter esse olhar técnico é extremamente importante, né? Não quero achar que depois, mas é só ir lá e ser humano. Não é só isso, né? Acho que tem as duas partes que são extremamente importantes. A gente tem que ter o olhar técnico e a gente tem que estar estudando, se atualizando o tempo inteiro para estar fazendo o melhor que a gente realmente pode. Mas eu acho que estar fazendo o melhor que a gente pode inclui estar acolhendo e... Os dois lados. Exato. Bom, falamos aí dessa fase difícil, né? Esse pedaço difícil da nossa jornada. Mas, apesar de ter começado por essa parte difícil, é muito gratificante fazer o que a gente faz. Eu acho que eu falo por mim e por você. A prova disso é que a gente tá aqui trabalhando que nem louca sempre. E parece que a gente não se cansa, ou se cansa e vai mesmo assim. Porque a cabeça fica mil e a gente não dorme pensando em projetos. Mas a gente continua porque é muito gratificante trabalhar com oncologia. Você vê o quanto você efetivamente consegue ajudar mulheres. E, puxando tudo isso, eu queria falar um pouquinho sobre a tua carreira digital também, né? Ou ser mastologista no digital, né? Então, a gente se conheceu dessa forma. Eu acho que é legal trazer um pouquinho disso aqui. Me fale como são as redes sociais. Agora você está com o canal do YouTube também. Como é separar ou não separar, né? A gente tem uma opinião sobre isso. O dia a dia, a vida pessoal, o levar informação, mas sem levar informação, né? A gente tem esse limiar tênue também do... Nós estamos aqui como fonte de informação científica, mas ao mesmo tempo a gente não pode cuidar de pessoas que não são nossas pacientes, né? Como é isso, tudo isso? Como começou a rede social? Então, começou na pandemia. Acho que... Foi maio, junho de 2020. Então, tem um pouquinho mais de 2 anos. Na época, né, tava muito mais em casa, enfim, porque, de fato, 2020, eu acho que eu trabalhava um pouco mais com gineco ainda. E os atendimentos da parte de oncologia, a maioria manteve, né? Mas muita consulta de rotina, para tudo, enfim. Fiquei mais tempo em casa. E aí começamos a, né, vamos, sei lá, olhar, ter um outro olhar, eu acho, pro Instagram, enfim, ter um pouco mais de tempo também para dedicar, comecei a fuçar, fiz curso, a gente fez o curso, o mesmo curso, a gente se conhece um pouco daí, mas foi um pouco nisso, mas na época, logo que eu comecei, assim, eu queria, né, assim, o meu foco já era trabalhar um pouco mais com mastologia, mas eu confesso que eu tinha muita dificuldade de trazer conteúdos mais específicos da mastologia, principalmente falar de câncer de mama, porque eu achava que era, assim, calma, mas é difícil, porque é um assunto mais delicado, de fato, né? As pessoas veem muito tabu em cima disso, então eu tinha um pouco mais de dificuldade, tanto que se você voltar no meu Instagram lá no comecinho, tem muito mais conteúdo de gineco, e mais conteúdos gerais, assim.
Mas aos poucos, acho que eu fui conseguindo, até, assim, foi uma forma que acho que eu amadureci nisso também, assim, acho que foi muito bom para eu conseguir começar a enxergar uma forma... Quebrar tabus que talvez você mesmo tivesse. Exatamente, exatamente. Uma forma que, assim, dá para falar de câncer. A gente consegue trazer o assunto e trazer a informação mais densa, né, de tratamento e tal, para quem precisa, porque às vezes tem gente que vai estar buscando, que remédio novo, enfim, são coisas que a gente, né, traz bastante. E, ao mesmo tempo, falar sobre prevenção, falar sobre sinais de alarme, né? Trazer um olhar também para quem não está ainda inserido nesse contexto, mas que também precisa, né, que poderia prestar atenção, estar, enfim. Né? E eu acho que, aos poucos, eu fui aprendendo a conseguir trazer isso de um jeito que eu acho que não fica um conteúdo pesado de, né, assim, nossa, né, dramático, oncologia, assim, né? Oncologia pesada, mas que fica ali como um alarme. Eu tenho muito cuidado, às vezes, de não trazer também um alarme no sentido que, olha, meu Deus do céu, todo mundo vai... Qualquer coisa que você tem pode ser câncer, é perigoso, eu acho que é ruim, eu acho que a gente trazer esse né? Até um pouco sensacionalismo. Exato, ali, né? Exatamente. E até pela uma questão de pensar em quem está recebendo a informação, né? Eu não quero que a pessoa que receba a informação de, olha, nódulo na mama, procure uma avaliação médica para investigar, mas eu não quero que a pessoa olhe, o nódulo na mama é pode câncer. Pode ser um câncer, né? Porque não é, pode ser, às vezes pode ser, e a gente sempre reforça, né? Tem que passar em consulta para investigar, mas pode ser um monte de outras coisas. Então, trazer esse... fonte de informação, né? Exato, eu acho que para mim, assim, eu vejo um caminho muito gratificante, assim, nesse sentido, porque eu acho que agregou muito para mim também no consultório, não é nem questão de trazer paciente, eu acho que do contato com o paciente diretamente mesmo, porque... Mesmo as pacientes que vêm via Instagram, às vezes, é a paciente que já sabe como você é. Então, já gostou de você, do jeito que você fala, enfim. É uma paciente que, às vezes, já tem uma certa conexão, né? Ela já te conhece. Então, assim, ela já sabe. Ela já vem, às vezes, até mais informada, porque ela já viu seu conteúdo. Então, às vezes, é muito engraçado, que ela chega e fala, doutora, eu tinha ficado preocupada, mas eu olhei o ultrassom e vi que você mostrou lá que quando o nódulo é assim, pode não ser nada. Mas eu quero, assim, ela entendeu que, ok, pode não ser nada, mas ela precisa passar em consulta para checar e confirmar. É que o teu conteúdo já foi um alívio. Exato. Mas, ao mesmo tempo, foi a educação necessária para fazer ela chegar até você ou até qualquer especialista. Médico, exatamente. Não é questão de, né, não, vem aqui para... Não, assim, passe com um médico, mas calma. Assim, acho que a principal questão é essa, né? E é um lugar que eu vejo como uma... assim, que pode trazer muito benefício, né? Se usado do jeito certo. E eu acho que daí a questão, né, tanto que você falou, né, de como você faz com a questão do trabalho, é tudo junto e misturado. Eu não tenho uma agência que faz nada disso, eu que faço, eu gosto de fazer, eu acho que é o que deixa com a minha cara e eu acho que é o que faz com que tenha o meu olhar em cima de tudo ali. E eu vou fazendo no dia a dia de trabalho mesmo, né? Óbvio, tem alguns momentos que às vezes eu paro e sento e eu encaro isso como um trabalho, porque leva tempo, dá trabalho, a gente faz os posts colaborativos, que às vezes sai uma novidade, a gente já quer levar, e assim, às vezes a gente para, né? E, não, eu tenho cirurgia, né? A gente... Eu não consigo, eu tenho cirurgia. Eu não consigo. Não, eu consigo hoje, então eu faço. Então, a gente tenta se organizar minimamente para estar trazendo sempre novidade, informação, que eu acho que são válidas e com um olhar tentando traduzir também para que todo mundo consiga entender, né? Porque às vezes o mediquês, né? A gente tem acesso a informação que, assim, né? Vou falar, sei lá, eu sou leiga em um monte de outras coisas e que se você vai ler muito termo técnico, você vai ler e vai continuar sem entender. Então, assim, às vezes a gente precisa, né, traduzir de um jeito que fique claro não só para quem é médico ou para quem é da área, mas que fique claro para paciente que vai ler aquilo ali, mulher que vai ler no fim é quem, né, quem precisa entender realmente. Então, acho que é trazer um pouquinho isso também. E acho que tinha alguma outra coisa que você tinha perguntado que agora eu esqueci. Na verdade, eu acho que foi isso, que como que começou, né, a ideia da rede social, como que
você associa tudo isso na sua rotina. Falei, né, do teu YouTube também, que esse ano sim. você começou o teu canal também. E que eu acho que tá sendo bem legal, assim, porque acho que como no YouTube você faz um vídeo um pouco mais longo, é um pouco mais denso, né? Assim, quem vai procurar é quem de fato tá bem interessado naquele conteúdo específico, mas você tem mais tempo para explicar tudo sobre aquele assunto também. E efetivamente consegue ajudar em todas as vertentes, porque querendo ou não, o YouTube é aquela fonte do Google da paciente desesperada que, contra todas as recomendações, dá um Google lá, procura. E então, às vezes, a gente consegue lá, né? Outros colegas também têm canais muito legais que trazem informação de maneira mais simplificada e tentam trazer um pouquinho de calma naquele momento em que a paciente muitas vezes se encontra meio desesperada. Sim, né? sim. E assim, a gente entende, né? Falou qualquer, né, deu uma alteração qualquer que seja no exame de mama, a gente lida com isso no dia a dia. Então, a gente sabe a alteração que você bate o olho e fala, não é nada. Assim, agora, assim, pra mulher que, às vezes, foi fazer o primeiro exame ou que estava fazendo os exames, nunca deu nada e, de repente, aparece alguma coisa, qualquer coisa já vai ser desesperador. Né? Então, assim, às vezes ter esse espaço de entender que, pode não ser nada, né? É importante, mas aquilo que você falou, né? Um espaço de informação, mas que a gente não consegue cuidar por ali, né? O intuito é sempre informar e trazer, acho que, né, informação de uma maneira mais simples, mas sempre levantando esse ponto do cuidado que é importante. Assim, a pessoa, né, qualquer pessoa precisa ter um médico para estar acompanhando, precisa... O seu especialista, exatamente, né? Precisa estar passando em consulta de fato, né? A gente não consegue trazer o cuidado que a gente, né, faz no consultório via rede social. Isso o limite, a gente tanto, né, não pode, o limite né, porque tem até uma regra, enfim, do conselho que não permite que isso seja feito, como não deve, eu acho. Acho que é uma questão de realmente, mesmo que o, né, acho que o conselho tentam, às vezes, algumas pacientes, né? O conselho acho que nunca permitiria, porque de fato você não vai conseguir dar assistência devida. Eu fiz até um post recente falando um pouco de uma questão de exame, porque é muito comum, às vezes, a gente receber, né, laudo de exame, enfim, via... foto de mama. E não dá, assim, olhar simplesmente um laudo de exame, a gente não consegue fazer uma avaliação correta. Na verdade, correta. é um risco muito alto de erro, né? De fazer uma interpretação errada. Porque, primeiro, você vai bater o laudo ali. Você não sabe se aquele laudo está correto ou não. Porque você não está com a imagem para olhar e para comparar. Você não sabe o que já tinha, se já tinha exame anterior, se não tinha. Você não sabe a história daquela mulher, se ela tem histórico de câncer na família, se não tem. Se ela já teve alguma coisa, se não teve. Então, não é o laudo de um exame que vai resolver um problema. Assim, é consulta com todas essas questões que têm que ser avaliadas na consulta. É isso. Mas eu vejo... né? Lógico, nós duas vemos, né? Temos aí o nosso collab que agora em outubro tá fazendo um ano, que foi no outubro do ano passado. Foi pós-outubro. Acho que foi a gente finalzinho, começou no né? final de outubro, no final do Outubro Rosa. Agora a gente vai fazer um ano no próximo mês do collab. Então, nós duas acreditamos muito, né, nessa forma de atingir positivamente pessoas. Eu tenho um relato de uma mulher que... tinha uns 8, 9 meses que eu tinha. O meu Instagram abriu em março de 2020. Março de 2020. Era novembro de 2020. Eu tava naquela... porque algumas vezes parece, né? Principalmente no início, que você tá falando sozinho, né? E daí eu ficava me questionando. Tem muito também... questionamento dentro do meio médico, né? Tem muito o como a gente se importa ali como ex-residentes, do como as pessoas que nos ensinaram vão nos interpretar, né? Como esse respeito que a gente tem pelos nossos mentores, de como tudo aquilo vai... Então, você tem muitas dúvidas que você levanta, como você vista. E até que você começa a vencer alguns tabus, você fala, será que isso aqui é o caminho mesmo? Né? Então, eu tava nesse meu dilema, tava numa fase meio dilema, final de 2020, era novembro. E daí uma paciente passou comigo. E primeira consulta, perguntei como que ela tinha me encontrado. E ela foi a primeira vez. Hoje é bem comum, aí durante a semana algumas pacientes acabam encontrando via rede social. Mas foi a primeira vez que ela falou, te achei no Instagram. E eu fiquei meio chocada, assim, porque tinha sido a primeira vez que eu ouvi. Eu falei, é mesmo? Eu falei, como que eu posso te ajudar? Não, eu tenho câncer de mama desde 2017 e tal. E eu falei, quem cuidou de você, quem tratou você? Porque às vezes vem, né? Vem por curiosidade, vem por uma segunda opinião. Daí ela falou, eu não tratei.
por vários motivos, que eram os motivos dela, ela na ocasião, não tratou. E em 2020, vendo um vídeo, uma sequência de vídeo que eu fiz, que eu falei que cada paciente tem um tempo. A gente falou muito isso hoje num episódio anterior, de que cada paciente lida de uma forma e tá tudo bem. Na verdade, acho que a gente falou em quase todos os episódios anteriores. Porque é isso, porque cada mulher que contou sua história aqui, na verdade, diferentes, vê, né? Vê de forma diferente. Para uma, o cabelo não foi importante, para outra foi. Então, para uma, contar para todo mundo foi importante, para outra, contar para ninguém, ficar enclausurada, se protegendo, era uma forma de defesa. E aquela mulher optou por não tratar, pelas suas crenças e pelo aquilo que passava no coração dela. E ela, diante de um conteúdo informativo, que eu trouxe isso, de tá tudo bem, cada uma ter seu tempo de aceitação, ela se sentiu confortável e acolhida e veio para tratar. Então, eu sei que essa paciente agora está em tratamento, com parte da nossa equipe lá. Então, aquilo eu falei, se esse Instagram serviu para alguma coisa, ele já serviu. Foi uma pessoa que a gente mudou a vida. E depois disso vieram muitas histórias, assim. Então, eu realmente tenho muito... E eu sei que você tem histórias assim também. Então, realmente, eu acho que a gente tem um poder educacional através das mídias sociais. Todos os médicos que fazem de maneira ética, correta, têm o poder de educar e levar informação a lugares que talvez a gente, dentro do nosso consultório, não vai atingir aquele número de pessoas, Exatamente. né? Então, eu vejo muito dessa forma. E é muito isso, assim, a gente não vai conseguir cuidar de todo mundo que tá vendo ali, né? Acho que, assim, é até humanamente impossível. Mas o olhar que você passa, às vezes, de conseguir ajudar nesse sentido de informação, já vale, vale. É isso, eu recebo mensagens, minha mãe recebeu o diagnóstico, eu não sabia muito como lidar, eu não estava entendendo o exame, me pediram essa imunohistoquímica, eu não entendi nada, e vi um vídeo seu explicando, eu entendi, assim, pronto, já valeu, entendeu? Porque você é o nosso papel como médico também, Exato, né? É passar informação, né? Então, acho que, assim, esse ponto realmente bem gratificante, assim, a hora que você recebe essas mensagens. E eu acho que é uma coisa que realmente me fez crescer como profissional. Acho que, assim, me ajudou muito a amadurecer como profissional. Me ajudou a falar melhor, eu acho, porque a gente tem que ficar gravando vídeo. A gente desenrola melhor até pro consultório, assim, né? Eu fico vendo, né, os primeiros vídeos que eu gravei, era completamente diferente, assim. Acho que a gente vai conseguindo se desenvolver melhor até essa questão de oratória. Acho que são coisas que vão ajudando e que, né, vão agregando pra gente como profissional e assim, se a gente consegue ajudar outras pessoas, acho que já vale, né? Já vale a pena. É isso aí. E você coloca lá na tua rotina também, né? A doutora Tamísia é uma esportista. Não sou esportista, mas... Então, ela é super regrada na prática de atividade física e a gente vê direto as pacientes falando o quanto você ajuda com o teu exemplo, Sim. porque você é um exemplo mesmo. Com a rotina de atividade física, a gente fala muito do impacto da atividade física, os nossos 150 minutos mínimos, o ter esse olhar da mulher educacional você tem um papel importante na redução de risco, de recidiva, num tratamento com menos efeitos colaterais. Então, você traz muito isso lá. E eu acho que ajuda muito, né? Porque você me inspira muito também. E eu vejo já feedbacks de muitas pacientes, tanto para você, para mim, do quanto essa rotina de puxar a orelha ali todo dia é motivador, né? Sim. E educacional. Como que você tem trabalhado tudo isso? E depois a gente vai falar um pouquinho do projeto também, né? Sim. Não, eu acho que é uma coisa, assim, eu brinco, né? Toda vez que eu começo a falar lá, todo mundo que olha minha rotina acha que eu sempre fui super esportista, sempre fui muito esportes. E não foi, não foi sempre assim. Eu era quando eu era pequena, criança, adolescente, sei lá, depois fase de cursinho, começo da faculdade, eu não fazia nada de exercício. Assim, fazia uma caminhada de vez em quando pra fingir que já tava fazendo alguma coisa. Porque eu não enxergava isso como uma questão de saúde, assim. Eu acho que ninguém tinha me falado que era importante fazer exercício para eu ser uma pessoa mais saudável, para eu ter menos risco de várias doenças e menos risco de morte, inclusive. Então, ninguém nunca tinha me falado isso. Então, eu não sabia. E eu comecei a fazer mais exercício, né, com uma rotina maior durante a faculdade.
E até o Ariel tem um papel importante nisso, porque ele pegava no meu pé, que acho que ele já tinha esse olhar que eu ainda não tinha. Comecei a fazer na faculdade e de lá pra cá eu nunca mais parei, assim. Desde que eu comecei, realmente, eu comecei de fato porque eu comecei a ver diferença na minha disposição, comecei a dormir melhor. Eu era muito ansiosa, assim, eu comecei a ter várias outras coisas que eu vi que melhoraram pra mim com o exercício físico. Além de eu ter acesso à informação, que é o que a gente tenta passar hoje para mais pessoas, de todos esses benefícios que a atividade física traz. E aí acho que assim, não é encarar só como uma questão estética, né? Quando a gente fala, muita gente acha que é só né, ir na academia para ficar com o corpo legal. Isso é uma coisa secundária, um ganho secundário que você vai ter ali. Ok, você pode malhar, pode fazer do jeito que você quiser, com o objetivo que você tenha de corpo, mas não é isso. Acho que é uma coisa muito além, né, da atividade física só pelo benefício estético. Hoje, até conversando com uma paciente, ela falou pra mim, ela falou assim, não, doutora, já voltei a fazer minhas caminhadas e tal, mas na academia eu tô com vergonha de ir porque eu tô com vergonha do meu corpo. Falei pra ela, falei assim, não, eu falei, mas é justamente, assim, é o contrário, você não tem que ter vergonha de nada, não tem que ter vergonha do seu corpo e deixar de ir fazer exercício que faz bem pra você, porque ela falou, quando eu fazia, me fazia muito bem, porque você tá com vergonha do seu corpo. Eu falei, não é nem focado, eu quero perder tantos quilos, isso vai ser uma coisa secundária ao fato de você começar a fazer exercício. Isso vai vir depois, mais pra frente, né? Sim. Mas não coloca isso como foco, até porque é uma coisa que pode, às vezes, enfim, demorar um pouco pra você, né, chegar no peso ideal e às vezes você ficar frustrada e não, né, ser uma coisa que não te estimula, né, que vai fazer o efeito contrário pra fazer. Eu acho que é encarar como remédio saúde. E uma coisa que, de fato, assim, como saúde. E eu acho que depois que você começa, é difícil parar, assim. Eu até conversei com você, né? Que, como é que você consegue fazer tudo isso? Não, porque que é bastante. Não, eu realmente, assim, pra mim, é uma coisa... Terapia, né? É, terapia. Eu encaixo, eu já sei como vai ser minha semana, mais ou menos, então eu já sei os dias que vão ser... Nossa, esse dia vai ser punk, eu vou trabalhar bastante, talvez eu não consiga fazer exercício né? Não consiga ir na academia. Então, ok, eu vou caminhar de manhã com um Baru, vou fazer uma caminhada de manhã, vai ser o que eu vou fazer nesse dia e eu faço um pouco mais nos outros dias. Então, eu já organizo minha rotina incluindo, e eu sempre falo isso, né? Assim, não é, sobrou tempo, daí então eu vou. Uhum. Né? Já coloca como assim, uma atividade. Isso primeiro antes de outras coisas, né? Exatamente. Já tem que colocar como uma atividade, assim, é o olhar. E eu cobro das pacientes que elas façam exercício. E eu acho que o fato de eu mostrar, até quando eu comecei, né, com mídia social e tal, eu ficava muito na dúvida do quanto eu mostrava questão pessoal, né, assim, você fica meio naquela dúvida, mostro meu dia a dia ou só trago conteúdo mais técnico mesmo, enfim. Mas eu comecei a perceber que, assim, é uma forma que elas me veem fazendo, elas ficam mais estimuladas, realmente. Porque é um exemplo mesmo. Exato, é meio como exemplo. O exemplo arrasta, né, que é o ditado. Então, assim, foi algo que eu comecei a trazer, né, que eu já fazia, e eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de espaço e um pouco menos de ficar nessa, não vou trazer coisa pessoal. Não, acho que é legal, porque no fim, você mostra que, assim... eu trabalho bastante, a gente, né, tem uma rotina meio doida às vezes, mas mesmo assim dá pra encaixar um pouco de exercício nesse dia a dia meio doido. Que é uma das principais desculpas, né, das nossas pacientes. É falta de tempo. Acho que a maioria das pessoas é falta de tempo, mas eu acho que não é questão de tempo, é questão de organizar o tempo pra incluir isso como uma prioridade. E aí, isso, assim, o feedback que eu tenho das minhas pacientes é muito legal, assim, realmente é uma coisa que... Estimula a continuar fazendo. Estimula muito, assim, eu fico muito feliz, porque muita paciente que, assim, era completamente sedentária, não fazia nada, e tá, assim, indo na academia e caminhando e fazendo exercício, E aí, o que é mais legal é que elas começam a perceber a diferença que isso faz na vida delas. E elas mandam mensagem feliz, né? E aí eu não preciso mais ficar pegando no pé delas. Porque aí elas mesmas já vão no automático, já começam, inclusive, a ser exemplo para outras pessoas. Então, acho que assim, você vai, né, aquele bichinho que pica e que vai picando todo mundo. Vai picando todo mundo, e que bom, né? E que acho que a gente
trazendo isso como exemplo, acho que é uma das outras vantagens das mídias aí. Eu acho que é daí que nasceu o Por Minhas Mamas também, Sim. né? Quem conhece a história do Por Minhas Mamas, ele nasceu em final de 2021, nessa intenção de eu trazer a prática de atividade física regular, trazer a importância da atividade física como braço esportivo. Esse ano a gente teve a primeira corrida aqui em Curitiba, a gente já está organizando o próximo evento, e a doutora Tamise é a embaixadora do Por Minhas Mamas, a primeira embaixadora do Por Minhas Mamas, minha parceirona, parte do projeto esportivo do Por Minhas Mamas. Então é uma alegria ver o projeto crescer e você estando do meu lado com tudo isso crescendo. Não podia ter parceria melhor. E vamos para a reta final, para finalizar, Tá. para o nosso quiz tradicional, que já virou tradição, que a gente já está no 4º episódio, já está tradicional. Eu só sabia que ia ter quiz. Agora, o que vem do quiz que é... É um quiz de respostas rápidas, tá? Para você me dizer coisas em relação à carreira, né? Diferente dos 3 primeiros episódios que a gente falou de mulheres que tiveram um diagnóstico e contaram da vida delas e da vida pós-tratamento, a gente está naquele contexto do viver o câncer todo dia, né? Dentro da nossa profissão. E não estamos isentas de um dia ter esse diagnóstico. Então, na verdade, a gente caminha com o câncer de mama, a gente respira câncer de mama. E é nisso que vai girar o teu quiz, como foram para as outras convidadas. Um medo. Acho que perder as pessoas queridas, assim. Acho que é isso. É difícil para você. É. O que câncer significa para você em uma palavra? É meu dia a dia. É muito mais do que isso, mas é o que você falou. A gente respira, a gente fala disso o tempo todo, né? É a nossa rotina. E não, assim, eu tenho muito cuidado, às vezes, de falar isso, né? Que a gente quer quebrar tabu e quer simplificar, mas a gente não quer banalizar, né? Não é isso, é achar que não é nada. É muita coisa, mas é que é muita coisa além disso também. Então, acho que é isso. É meu dia a dia. Não... Carreira. Acho que é uma das coisas mais importantes pra mim, assim. E acho que eu me enxergo... Não sei, assim, é difícil falar, porque acho que envolve tanta coisa, mas eu lembro, faz um tempo já. Meu irmão uma vez virou pra mim, meu irmão tava, tipo, numa conversa, a gente tava numa conversa um pouco mais filosófica, eu não lembro, ele virou e falou assim, o que te faz mais feliz? E pra mim, naquele momento, a resposta foi, tipo, o meu trabalho, tipo, eu sabe, me enxergar fazendo o que eu gosto e trabalhando e vendo que eu tô fazendo diferença na vida de outras pessoas. Na época eu ainda nem trabalhava com mastologia especificamente, acho que eu tava na residência de gineco, não lembro, faz bastante tempo. Mas é uma coisa pra mim é muito importante, assim, eu não consigo, é óbvio, né, que também né, não querer trazer pro lado de olhar só o trabalho e pronto. Não, eu tenho minha vida, eu faço bastante coisa além do trabalho, mas, né, é óbvio que às vezes a gente perde o balanço, tem que balancear um pouquinho melhor, mas acho que é uma coisa que, assim, pra mim, enxergo a carreira como... A vida. Acho que como uma parte fundamental, assim, pra mim. Seu maior sonho? Essa você mandou... Você deu spoiler dessa na minha caixinha de perguntas e eu fiquei pensando no voo nessa pergunta. E eu não sei, assim, de verdade, eu sou uma pessoa mais pé no chão com essa questão de sonhos muito grandes, assim, não sei. Pra mim é uma coisa muito básica, assim, de ir dormir com a consciência tranquila, que, assim, que eu fiz o que eu podia fazer no meu trabalho, que eu, sabe, tive uma troca boa com as pessoas que eu encontrei, não só de paciente, mas de colega, e sabe, tá com a consciência tranquila de trocas pessoais, que, assim, tanto que eu detesto, eu não vou dormir brigada com ninguém, eu fico fazendo DR na madrugada se precisar, mas eu detesto dormir com uma sensação de coisas pendentes, e não é nem pendentes de coisas de trabalho, porque isso tem um monte, eu sempre fico to-do list, como você... tá gigantesca, mas assim, tá tranquila, eu acho, com as relações. Sempre assim, esse to-do list.
Nossa to-do list eu acho tá que grande. e aí acho que o maior sonho é que eu conseguisse fazer isso todos os dias. Eu acho que é meio impossível, mas que pelo menos o saldo seja mais Sempre positivo. Exato. Então deixa a sua mensagem final para nossa primeiro episódio. Mas eu vou te trazer aqui mais esse, você sabe disso. Mas deixa sua mensagem final para finalizar esse Outubro Rosa e o que você queria. O meu é finalização de Outubro Rosa. Uhum. Tá. Eu acho que o primeiro ponto, assim, é realmente te parabenizar pelo projeto, porque é muito... Assim, faltam palavras, acho, para descrever, porque realmente é um espaço que você criou que eu acho que vai trazer muita luz para muita gente que tá no escuro e sem saber com quem conversar, às vezes meio, né, perdida, sem ter outras histórias não iguais, porque como a gente falou, ninguém é igual a ninguém, mas parecidas, pelo menos para se sentir, né, parte de alguma coisa. Que às vezes tem muita mulher que não tem né, não enxerga outra pessoa que já teve câncer e às vezes que, né, tá vivendo e que tá bem e fica difícil quando você não tem uma referência. Então, primeiro, acho que é te parabenizar pelo projeto, realmente, e falar para todo mundo ouvir, gente, que tá bem bacana. Não ouvi os outros, mas já imagino pelo que você me adiantou. E acho que o recado, assim, que acho que fica, né? Final de Outubro Rosa, a gente sempre foca muito, né? Outubro Rosa vira o boom, todo mundo fala sobre câncer de mama, todo mundo fala sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre a importância de cuidado. Mas o que é importante é que a gente tem que fazer isso todo dia, não é outubro, né? Não adianta a gente pegar, vira um mês, todo mundo olha para o câncer de mama, fala disso e no resto do ano olha para lá e esquece que existe. Como você falou, a gente é mulher e simplesmente pelo fato de ser mulher a gente já passou na fila do risco. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para a nossa saúde como um todo e ter esse cuidado de ter um cuidado de fazer atividade física, ter um cuidado com a alimentação, ter um médico para chamar de seu, que você confie, que você consiga ter uma troca com segurança. E, assim, se cuidar, que eu acho que a gente consegue, né, ir levando as coisas de uma maneira mais leve. Câncer de mama tem cura, apesar de muita gente achar que não tem. Mesmo os casos que evoluem com metástase, que a gente às vezes não vai falar exatamente de cura, mas que vai falar num controle, tem muita vida que pode ser vivida nesse contexto também. E para as mulheres que já tiveram diagnóstico de câncer, acho que lembrar que não é um diagnóstico que vai definir quem você é, né? Acho que a gente é muito além de um câncer, não é para ser uma sentença para ninguém. E é isso. Quero agradecer a nossa amizade, a nossa parceria. Você é muito especial para mim. Você também. E quero agradecer mais um Outubro Rosa, finalizando com essa participação tão especial da doutora Tamise. E até o próximo episódio. Até, gente.